Bom dia para a turminha do sexto ano do CIEP. Nós vamos recomeçar as nossas postagens aí de conteúdos de geografia, tá? Espero que todo mundo esteja bem e que vocês estejam acompanhando esses vídeos que eu tenho colocado, tá? Muito bem, gente. Na última postagem eu falei com vocês o que era relevo, né? As montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, que são as irregularidades que aparecem na superfície da Terra. Muito bem. A pergunta de hoje é a seguinte: como é que esses relevos eles são formados, né? E aí a gente vai ter que pegar um pouquinho do texto que eu postei para vocês algumas semanas atrás, né? Uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem sobre as camadas do nosso planeta, né? E aí eu peguei uma figurinha aqui para mostrar para vocês, né? A estrutura interna do nosso planeta. Não sei se tá bom assim. Isso. E aí, olha só, aqui a gente tem essa camadazinha mais fininha aqui, que é o que a gente chama de crosta terrestre, é como se fosse a casquinha do nosso planeta. Essa casquinha, ela é fina, ela é dura e ela é fria, tá? Essa parte mais amarelada a gente vai chamar de manto, tá? O manto é uma camada pastosa e muito quente, ok? Que fica se movimentando aqui dentro da Terra. Esses círculozinhos menores aqui, ele dividiu em núcleo externo e núcleo interno, tá? O núcleo externo é o laranjinha e o núcleo interno é esse mais amarelado, tá? E essa casquinha, que é a crosta terrestre, ela é toda dividida em várias placas de rocha, tá? Essas placas de rocha, elas ficam boiando em cima desse manto. Elas ficam boiando para lá e para cá, para lá e para cá. Só que esse boiando é um movimento bem devagar, tá? Essas placas, elas podem fazer alguns movimentos básicos, né? Essas placas, elas podem se encontrar e essas placas, elas podem se separar, tá? Quando essas placas se encontram, a gente chama de movimento convergente. Quando essas placas se separam, a gente chama de movimento divergente. Elas se separam, tá? Bom, gente, aqui a gente tem um mapa, né? Pra gente entender o mapa, a primeira coisa que a gente tem que ver é o título. Normalmente o título tá aqui em cima, tá? Esse aqui é Mundo, Principais Placas Tectônicas, tá? E aí aqui a gente vai conseguir encontrar o lugar, né? Aqui é o mundo inteiro que está sendo representado. Para a gente entender cada um desses símbolos aqui, a gente tem que vir aqui na legenda, tá? E aí aqui tá mostrando as placas se separando, né? As setinhas indo para um lado e para o outro, ou as setinhas indo para o mesmo lugar. Muito bem. Aí, olha só, o Brasil está bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ok? Aqui está o Oceano Atlântico e aqui o continente africano. O que está acontecendo aqui? Essas duas placas, elas estão fazendo esse movimento, ó, de separação. As placas aqui, elas estão se separando. Então, está se formando um grande vulcão, ó, aqui, ó, em todo o Oceano Atlântico, ok? E é justamente essa separação das placas tectônicas que separou esse pedaço aqui do Brasil do continente africano. Há milhares e milhares de anos atrás, esse continente era junto do Brasil, do continente sul-americano também, no caso, né? Aqui, nesse pedaço aqui, ó, da América do Sul, não sei se vocês conseguem ver, mas o movimento, ó, ele é convergente. Aqui as placas, elas estão se encontrando. Quando elas se encontram, a gente vai ter a formação de grandes cadeias montanhosas, tá ok, gente? Aqui no continente asiático também, a gente vai ter encontro de placas tectônicas, tá? Aqui, ó, na América do Norte, conforme eu falei com vocês, a gente vai ter outro encontro de placas tectônicas, tá? Agora observem essa figurinha aqui, tá?
eu tenho esse pedaço aqui, ó, que é como se fosse, é a crosta terrestre, é como se fosse, não, é a crosta terrestre, tá? E o manto, ele fica, olha só, forçando, tá? Esse material quente que fica aqui no manto, fica forçando, até que chega uma hora que a crosta, essa camadinha fina, ela se rompe. Quando essa crosta se rompe, começa a derramar lava. A lava que sai de dentro dos vulcões vem daqui, do manto, tá? Então, quando começa a acontecer o derramamento de lava dos vulcões, começa a formar um cone vulcânico, uma montanha vulcânica, tá? E esse vulcão, ele vai crescendo a cada derrame de lava, porque conforme a lava sai de dentro da terra, ela logo esfria e endurece e vai formando o vulcão, a montanha vulcânica, tá? E aí que vai poder vir a ser uma forma de relevo, tá? Além disso, conforme essas placas elas vão se separando, vai havendo a formação de um oceano. É o caso do Oceano Atlântico, tá? Entre o continente africano e o continente sul-americano, existe essa separação das placas tectônicas e a formação do Oceano Atlântico. Tá ok, gente? Bem, gente, essa terceira figurinha, a gente tem justamente um movimento em que as placas elas estão se encontrando, tá? As placas aqui, elas estão fazendo esse movimento aqui de encontro, ou seja, esse movimento é um movimento convergente de placas tectônicas, tá? Quando as placas se encontram, o que vai acontecer? A mais pesada vai descer de volta para o manto, tá? Quando essa placa descer em direção ao manto, ela aqui dentro é tão quente que ela começa a ser derretida. Eessazinha aqui, que é mais leve, ela vai subir e vai formar o quê? As grandes cadeias de montanha da Terra, tá? Então, a gente tem as placas se encontrando, uma desce em direção ao manto e a outra vai subir e formar as grandes cadeias de montanha. Que grandes montanhas da Terra são essas? A gente está falando da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Nós estamos falando das montanhas rochosas na América do Norte, que passa pelos Estados Unidos, Canadá e parte do México. Nós estamos falando da Cordilheira do Himalaia, que tem mais de 8.000 metros de altitude, tá? A gente está falando dos Alpes suíços, tá? Todas essas grandes montanhas, elas são formadas por esse choque de placas tectônicas, ok? Gente, aqui a gente tem mais um mapa, tá? Esse mapa vai estar mostrando o que pra gente? A gente tem que ir em qual elemento? Nós temos que buscar o título. No caso, o título desse mapa aqui, olha só, tá escrito assim, planisfério físico. Quando a gente fala de planisfério físico, planisfério é um mapa do mundo, né? Físico, porque tá mostrando aspectos da natureza, tá? Está falando sobre relevo, sobre rios, tá? Não tem nada a ver com a população. E aí, olha só, depois de olhar aqui o nosso título, a gente vem entender o que significa cada uma dessas cores do mapa a partir da legenda, tá? Quanto mais escuro for a minha cor, maiores serão as altitudes, tá? Em azul, a gente vai estar mostrando as profundidades dos oceanos da Terra, ok? Muito bem. E aí, eu tinha falado para vocês naquele mapinha anterior das placas tectônicas que havia um encontro aqui, ó, de placas tectônicas. A placa sul-americana está se encontrando com a placa de Nazca. Quando essas placas se encontram, uma vai descer e a outra vai subir, formando a montanha. Olha aqui, ó, esse alaranjado forte aqui é o que a gente chama de Cordilheira dos Andes, tá? Que ela tem uma altitude bastante elevada aqui na América do Sul, tá? Uma outra montanha que eu falei para vocês, que é formada pelo choque de placas tectônicas, são as montanhas rochosas que ficam aqui, ó,
passando pelo Canadá, Estados Unidos e parte do México, tá? Percebam a diferença de cor, ó, de um clarinho esverdeado para esse mais alaranjado, mostrando altitudes mais elevadas. Olha aqui que eu falei para vocês, ó, lá no continente asiático, tá? Aqui também acontece o movimento de choque de placas tectônicas, tá? E aqui percebam que é o lugar em que a gente tem as maiores altitudes da Terra. Olha aqui como é que é mais alaranjado, tá mais pro roxo aqui, ó. Vê se dá para vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui quanto é que vale o roxo, tá? Mais de 4.800 metros de altitude, ok? Então, aqui no local onde a gente tem esse encontro de placas tectônicas aqui no continente asiático, é onde nós temos a Cordilheira dos Andes, que é o ponto mais alto do nosso planeta, ok? Tá? Percebam que o restante, olha só, ele é formado por um relevo de média a baixa latitude, tá? Muito bem. Agora observem aqui, ó, essa outra figurinha. A gente está no mesmo bloco de rocha e aí a gente tem forças, olha só, que fazem com que eles venham a se imprensar, é como se fosse de imprensar, tá? E a gente chama de dobra, tá? Essa dobra, essa força que vem para a mesma direção, vai fazer com que o relevo, tá, que suba, formando montanhas, formando os vales mais baixos, tá? Então a dobra é o mesmo bloco rochoso que sofre com forças em direções contrárias e que vão fazer o soerguimento dessa crosta, formando as montanhas, tá bom?